Estão os irmãos já apareceu Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus em 2 Pedro 3. 1 Pedro 3, a partir do versículo 8. Todos, amém? Diz assim então a palavra do Eterno. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Bem aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, amados irmãos. Irmãos, eu quis e quero tratar desse assunto porque alguns irmãos entraram em contato, não especificamente daqui, entraram em contato com o pastor Wellington por causa dos eventos, dos acontecimentos em que estão ocorrendo na terra. Guerras, e não só rumores de guerra, mas uma guerra, uma probabilidade de uma terceira guerra mundial. Isso tem afligido o coração de muitos irmãos, e a internet está recheada de pessoas que são doutores, conhecedores de tudo, e sabem de tudo, e há muitos profetas profetizando, apontando, confirmando fatos, pessoas, situações onde a Bíblia não nos aponta isso, onde a Bíblia não nos garante isso, onde a Bíblia não mostra com clareza tais fatos. Por exemplo, do que vem sendo falado e causou algum frisson em alguns irmãos, quando no dia 28, então houve na internet muitos profetas, teólogos, dizendo que Ali Khamenei possivelmente poderia ser o anticristo. Então, assim, irmãos, essas coisas, esses sinais, esses personagens políticos, esses personagens militares, muitas das vezes causam um frisson fora do normal, onde a esperança vindoura da vinda de Cristo, ao invés de produzir alegria, produz temor, medo, aflição, angústia, onde alguns têm o sentimento de querer fugir, se esconder, onde alguns não têm a expectativa plena do arrebatamento, a despeito do cumprimento profético, da manifestação do anticristo, que fará um acordo e após um determinado período quebrará este acordo, e isso vai irradiar uma perseguição generalizada à igreja. Ainda assim, isso não deve remover de maneira nenhuma a esperança do coração da igreja. Mas, sobretudo, amados, com todos os elementos e situações, nós devemos entender que, como cristão, como povo de Deus, a Bíblia deve ser o nosso livro de regra, de fé e de prática. Então, se a Bíblia não ratifica tal evento,
a gente não deve abraçar tal evento. Se a Bíblia não aponta tal personagem, a gente não deve abraçar tal personagem. Então, nós devemos, de uma vez por todas, entender que a nossa vida deve ser pautada a partir das Escrituras. Das Escrituras. O primeiro ponto que eu quero abordar, Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, que era uma igreja repleta de dons, cheia do Espírito Santo, mas uma igreja que tinha muita falha no seu comportamento moral, muita falha na sua ordem de culto, então precisava ser regulamentada, conduzida, instruída, biblicamente, teologicamente, para que ela padronizasse o seu comportamento conforme a orientação de Deus pautada nas Escrituras. E Paulo, ensinando a eles e hoje a nós, ele nos diz da seguinte maneira, em 1 Coríntios 4, versículo 6, ele diz assim: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, é uma orientação muito pertinente para nós, de qual? De nós não irmos além do que está escrito. Se a Bíblia diz para eu parar aqui, eu tenho que parar aqui. Se a Bíblia diz que eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá. Se a Bíblia diz que eu tenho que ir para aqui, eu vou ir para aqui. Se a Bíblia diz que eu tenho que agir dessa maneira, eu devo agir desta maneira. Então Paulo é muito claro que nós devemos aprender a não ir além do que está escrito. Então, a Escritura é a nossa base. 2 Coríntios 13, 8, a Escritura diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a verdade é o fundamento. E é por esse motivo que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 4, que o Deus desse século, ele quer cegar o quê? O entendimento. Que quando ele cega o entendimento, eu não compreendo as verdades bíblicas. E eu vou sendo guiado pelas minhas emoções, sensações, por aquilo que vejo, ouço, e não por aquilo que as Escrituras me orientam. Interessante que quando nós citamos esse texto aqui, de 2 Coríntios 4,4, você lembra o que Paulo está falando no começo? Abre sua Bíblia só e dá uma olhada. Abre aí, 2 Coríntios 4, versículo 1. Olha só o que ele vai dizer. Me ajuda aí, Marcelo, você está pertinho aqui, sai na gravação a sua voz. 4, versículo 1. Versículo 1 e 2. Pelo que, tendo em ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Opa, ele fala o quê? Não andamos com? Astúcia. Malícia, maldade. E não fazendo o quê? Falsificando a palavra de Deus. E isso na internet está repleto. Pessoas falsificando a palavra de Deus. Continua, mano. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Obrigado, amado. Quer fazer algum comentário mais assim? Falar? Então percebemos, amado, que Satanás, ele utiliza pessoas, e como eu preguei domingo passado aqui, demônios em forma de gente, pessoas, ministros, que se transfiguram em anjos de luz, para falsificar a palavra de Deus, para torcer a consciência dos frágeis, daqueles que não têm uma estrutura muito solidificada na palavra de Deus. Uma igreja referência para nós, amados, deve ser os bereanos. Essa deve ser a igreja referência para nós, que está descrita em Atos 17, versículo 10 e 11, em que Paulo e Silas, na igreja deles, eles pregando
E lá a Bíblia diz que eles foram os mais nobres. Por quê? Primeiro, de bom grado, receberam a palavra. Então eles tinham um coração aberto, propício para receber a palavra. Mas, a despeito de ter o coração aberto, a despeito de ter uma disposição para ouvir, para aprender, para crescer, para aplicar, eles tinham critério. E qual era o critério deles? O critério é, eles examinavam as Escrituras. E isso a igreja moderna não faz. Ela não examina, ela não mergulha, ela não procura os tesouros escondidos, ela não procura ver se aquilo que o ministro fala está de acordo com o que está na Bíblia. Simplesmente ouve e acata. Então os bereanos estavam ouvindo da boca de Paulo, de Silas, mas eles falavam, peraí, deixa eu ver se Isaías escreveu isso aí. Não, peraí, deixa eu ver se Ezequiel escreveu esse negócio aí. Não, peraí, deixa eu ver se Jeremias disse isso daí. Não, peraí, você está falando de escatologia? Deixa eu ver se Daniel falou sobre isso daí. E eles confirmavam, examinavam. E isso chamou a atenção de Lucas, a ponto de Lucas falar, olha que comportamento, olha que exemplo. Então nós devemos tomar a postura dos nossos irmãos que dormem no Senhor de Bereia como exemplo daqueles que examinam as Escrituras e questiona até aquele que está pregando, para ver se aquilo que ele está pregando está de acordo com as Escrituras. E esses eventos, amado, têm causado muito reboliço, muita confusão na mente de muitas pessoas, já pensando que se o dia de Cristo já está perto, para agora, para já. Irmãos, uma coisa eu sou e não sou. Uma coisa que eu não sou, profeta do caos. E uma coisa que eu não sou também, cético. Então se a volta de Cristo não é para agora, então vive-se de qualquer maneira. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu não prego e não ensino isso. Mas eu ensino a ponderação, o equilíbrio, ser coerente, ser sensato, ser crítico, ter a fé, mas também ter o senso crítico e analisar os eventos e pôr no crivo das Escrituras, se eles estão de acordo com as Escrituras. E é sobre isso que eu quero falar, amado. Sobre os sinais claros, evidentes do tempo do fim. Em qual período bíblico nós estamos? O que precederá o retorno do Senhor? Isso deve estar muito bem internalizado, muito bem documentado no nosso espírito, a ponto de nós não termos nenhum tipo de desvio, porque Satanás vai usar situações, pessoas fluentes para tentar enganar. Para tentar enganar. A primeira coisa que nós devemos entender é isso. A Bíblia deve ser a nossa base. O segundo ponto que eu quero trazer com os irmãos também é: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Então, quando se fala de Apocalipse, devemos entender que é esperança, não é tristeza, não é frustração, não é medo, não é temor, pelo contrário, é esperança. O livro do Apocalipse, ele já começa dessa maneira. Abra aí junto comigo, amado, por gentileza. Abra aí junto comigo, Apocalipse capítulo 1. Olha as primeiras palavras do livro do Apocalipse. Apocalipse 1. Pode ser até o versículo 3, alguém colabora conosco. Pode ler, amado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras destas profecias, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Então percebe que ele já começa dizendo revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a manifestação, é a exposição, é a clara evidência da manifestação de Jesus Cristo, a qual Deus deu aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele primeiro notificou a João, que a João notificou a palavra de Deus e espalhou aos seus servos. Versículo 3, olha só que interessante: bem-aventurado, feliz, pleno, satisfeito aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, obedecem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está o quê? Próximo. Próximo. E olha, João escrevendo isso naquele período, olha quanto tempo se passou. Olha quanto tempo se passou. Mas a essência humana não mudou. Os cristãos de Tessalônica também ficaram assim. Quando Paulo falava sobre a vida de Jesus, os cristãos de Tessalônica não queriam trabalhar. E qual foi a resposta dele para esse pessoal? Se não quiser trabalhar, tá bom. Olha, Paulo, como é que era doce, polido? O quê? Não, o que está acontecendo aí em Tessalônica? Não, Paulo, você ensinou de 14 dias, semana passada, falando acerca de Jesus, do arrebatamento, que ele vai voltar. Os cristãos aqui estavam aflitos porque perderam membros, irmãos, esposa, filhos que morreram. Eles ficaram aflitos, querendo saber o que vai acontecer. E você falou que a volta de Cristo estava perto, então eles falaram que não ia trabalhar. E a gente está tendo que sustentar esses cristãos, são nossos irmãos. O quê? Eles não estão trabalhando? Não, Paulo, pararam a faculdade, pararam de estudar concurso público, pararam, Paulo, de trabalhar, entendeu? Pararam de costurar, de vender, de pescar, pararam de tudo. Eles não estão trabalhando? Não, também vão comer não. Eles não vão comer não. Olha isso. Então alguns irmãos, amado, quando ouvem, veem essas coisas, ou pastores, profetas do caos, param a sua vida, param a sua existência, não sai com a esposa, não mexe na casa, não estuda, não se capacita, não se forma. Isso é negligência? Não, desde que faça isso aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda. Mas ele vive a vida. Ele vive a vida. Ele não para a sua vida, ele continua. Mas ele tem a fé, ele tem a obediência, ele tem o temor, ele está atento. A Bíblia nos chama estar atento, vigilante. Porque a igreja, ela não vai ser tomada de surpresa. A igreja não vai ser surpreendida pela vinda de Jesus, a não ser aquela que está o quê? Adormecida. Sem azeite. Que a Bíblia diz que todas vão o quê? Dormir. Qual vai ser a diferença? O azeite, não é isso? Então haverá um sono espiritual, haverá um sono coletivo, haverá um sono generalizado, espiritual, em que tanto a inércia quanto as sábias irão dormir. Qual é a diferença? O Espírito Santo. Uma vida de santidade, uma vida de oração, de consagração, de jejum, de busca, de temor, de atenção, daquilo que a Escritura aponta, diz, os eventos, tudo que está ocorrendo, mas ele está vivendo. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ao culto, ele sai do culto, ele leva a esposa para jantar, ele leva a esposa para vigiar, para viajar. Ele está vivendo, ele compra, ele vende, mas a vida dele não está pautada nessas coisas. O foco dele está na eternidade, mas ele continua a sua vida, porque a igreja entenderá as profecias, amado. Apocalipse 22, 6 e 7 diz assim, ó: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ó Senhor, o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. E eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda, obedece as palavras da profecia deste livro. Agora os ímpios não vão entender. Daniel profetizou sobre isso, que a igreja vai entender, mas os ímpios não vão. Eles não vão discernir. Eles vão entender simplesmente como eventos,
políticos, geopolíticos, circunstâncias econômicas. Irmãos, as coisas estão ocorrendo, estão aí. Por exemplo, fora posta lá no grupo, né, Fernando? O irmão Cristiano, ele é motorista. Ele disse: irmãos, eu sou motorista. E está circulando uma informação muito quente que há uma probabilidade de fechar os postos de combustível. Abasteçam os seus carros. Ele falou: abasteça seus carros. Pode ocorrer? Pode. E se não ocorrer, pelo menos gasolina você tem. Mas ele falou: está ocorrendo essa possibilidade. Então os caminhoneiros, os motoristas estão aqui apreensivos que a qualquer momento haverá uma crise, uma paralisação. Então as coisas estão acontecendo. Daniel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Daniel, ele estava em oração, em consagração, buscando do Senhor resposta para entender a visão que ele tinha recebido. E parte desse trecho da revelação diz assim: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Olha isso. Mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, o ímpio não vai mudar, ele vai continuar procedendo impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então os ímpios, eles não vão entender as profecias, eles vão continuar vivendo impiamente, de maneira mundana, carnal, hedônica. Eles vão viver simplesmente para o seu bel prazer e não vão prestar a devida atenção para os elementos do tempo do fim, com sabedoria e equilíbrio. Eles não vão. Tanto que Jesus diz que a vinda dele será como no dia de Noé. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio. Então eles estavam vivendo naturalmente, no puro hedonismo, na pura busca pelo prazer, e não tiveram a sensibilidade do tempo do fim. Então nós devemos ter consciência dos sinais do tempo do fim. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E eu já disse em outras oportunidades, esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, a gente deveria ter ele memorizado, porque ele é claro, tão claro quanto esse copo d'água aqui, acerca do tempo do fim. Está posto aí, tá? Na tela aqui tá. Diz assim o Santo Livro: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso quê? Entendimento, mente. Nem vos perturbeis, olha isso. Por que essa irmã entrou em contato com ela? Se perturbou. O espírito ficou aturdido. Entendeu? Por quê? Pela notícia que ela viu, pela informação, pela pregação, pelo ensino. Aí Paulo diz: quer por espírito, espírito aqui é a pessoa, tá? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha o detalhe, amado, que Paulo vai dizer: porque não será assim sem que antes venha o quê? Apostasia. Agora, que apostasia é essa que ele está dizendo? Porque apostasia sempre houve, sim ou não? Sempre houve. E o que é apostasia? O que é apostasia? Abandonar a fé. Mas qual fé? A fé bíblica. Esse que vai apostatar. Só se apostata aquele que outrora era firme. E ele se apostata daquela fé. Então Paulo está falando: a volta do Senhor não será assim sem que antes venha o que? Primeiro, a apostasia.
Mas a gente não pode deixar passar batido o elemento que Paulo disse aqui, que é a batalha da nossa mente. Se eu não me engano, eu não sei se eu botei aqui. A batalha da mente. Olha o detalhe que Paulo disse. Preste atenção. Olha, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, há um rogo, há uma súplica, há um desejo pelo retorno de Cristo. Ele diz que não vos movais, ou seja, não saia desse fundamento. Não saia desse fundamento. Não vos movais facilmente do vosso quê? Entendimento. E nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse o quê? Perto. Já perto. Então eu não sei quanto a vocês. Eu não estou perturbado. Está perturbado? Está perturbado, Elaine? A cara dela é perturbada. Líder dela. Está nada, amado. Está perturbado, Rodolfo? Eu estou tranquilo, irmão. Ei, irmã Tereza. Está perturbada? Está bonitona. Está gata. Eu não estou. Nenhuma fagulha de perturbação do teu espírito acerca dos elementos, dos eventos, dos fatos. Pelo contrário, eu quero mais que acelere. Eu quero mais é que acelere. Força máxima. É igual aquele negócio de filme antigo, temperatura máxima. Eu quero que acelere na temperatura máxima. Acelere. Eu estou tranquilo, irmão. Porque eu olho para as Escrituras. Eu não posso me mover. E ele diz, não se mova facilmente. Tem gente que se move facilmente. Do entendimento. Pastor, talvez a praticidade da vida leva a pessoa a errar e ao ouvir uma notícia, em vez dela ir para falar do Senhor estudar, ela vai procurar uma explicação de alguém na internet para aquilo que está acontecendo. Sobre aquilo. Aí acontece de encontrar uma pessoa que está com esse tipo aqui de engano e acaba a pessoa acreditando naquilo ali. Que pode ter acontecido com essa irmã. Sim, sim. Então, irmãos, cuidado com a vossa mente. Paulo profetizou assim em 2 Timóteo, é isso? 2 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo, versículo 1. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, por causa de quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ele ouviu, perturbou a mente, desviou. Apostatou. Voltou atrás. Isso aí que ele está falando está ligado à apostasia de 2 Tessalonicenses. Sim. Mas só está dando mais detalhes. Mais detalhes. Uns da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Exatamente. Aí vai falar pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, abstinência de alimentos. Olha, ou seja, quer regulamentar a tua vida, mano. Líderes que vão regulamentar a tua vida. O que você come, com quem você casa, para onde você vai ou deixa de ir. Que história é essa, mano? Mas por quê? Mente cauterizada. Mente cauterizada. Aonde, olha, Paulo diz assim, ó, abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dela com ações de graça. Gratidão. Gratidão. Então, cuidado com a vossa mente. Há uma batalha espiritual pela sua mente. Por quê? Satanás ele quer levar à apostasia, ao desvio. Ele quer levar de fato as pessoas a não entenderem que estão fora do caminho. Então, ganhando a mente, ele ganha o corpo e ele leva essas pessoas a uma apostasia. Essa apostasia ela é tão violenta. E por que Satanás ele utiliza disso? Porque no processo de apostasia será um caminho muito propício para a aceitação da adoração do anticristo. Não haverá nenhum espanto,
em adorá-lo, porque a pessoa já se apostatou, se desviou. Então a pessoa vai adorar o anticristo com uma plena naturalidade. Apocalipse 13:8 diz: e adorarão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eles apostataram, desviaram. E esse é um sinal claro e evidente do tempo do fim. Uma apostasia escatológica. Haverá um desvio, Fernando, mundial da fé. Haverá um êxodo da fé. As pessoas vão abandonar a Cristo, amado, e vão perseguir aqueles que servem a Cristo. Vão adorar o diabo, vão adorar o anticristo, vão se rebelar contra. Aqueles que outrora foram a favor, vão militar contra. Porque perderam a batalha da mente. Perderam a batalha da mente. Então não se perturbe, irmão, por nada, nem por ninguém. Eu queria ir junto com os irmãos para pegar alguns elementos e sinais do tempo do fim, que o próprio Jesus disse lá em Mateus 24. Vamos lá. Ali tem elementos muito singulares. Mateus 24. Versículo 1 em diante. Olha o diálogo e as perguntas dos discípulos a Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não veis tudo isto? É verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão, olha isso, essas coisas. Que coisa? Que coisa que eles estão perguntando aqui? A destruição do templo, não é isso? Eles estavam ali, no Monte das Oliveiras, olhando a beleza do templo, que era brilhante como o sol, reluzente como o marfim. E Jesus olha para eles: estão vendo o templo? Tô, Jesus. É bonito? É. Grandioso? Sim. Imponente? Também. Belo? Sim. Forte? Sim. Essas pedras aí vão cair tudo por terra. O que? Vai ficar uma sequer. Nenhuma delas sequer. Você vai lá, não tem nada lá. Vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles: por que, Jesus? Então dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fazem aqui 3 questionamentos. Quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. Ela ocorreu no ano 70. Essa profecia se cumpriu. Ela foi destruída pelo general Tito. Não ficou pedra sobre pedra. Aí eles perguntaram também: que sinal haverá? Olha isso. Que sinal haverá da tua vinda e os sinais do fim do mundo? Então eles queriam saber sobre isso. Aí Jesus começa a discorrer, amado. E a gente deve atentar para as palavras de Jesus. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: olha só o que Jesus vai dizer de cara. O que está escrito aí? De quê? Mais o quê? Porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E o que eles vão fazer? Ouvireis de guerra, os rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Opa! Porque isto é que tudo isso acontece. Não só um momento, olhais e não o quê? Não se assusteis. Não se assuste. Não se assuste. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. A gente está tendo rumores de uma terceira guerra mundial. Sim ou não? Mas, pastor, pode ter uma bomba nuclear. Isso não assusta? É uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear. Os efeitos são devastadores. Mas, se porventura acontecer, o que isso nos mostra?
cumprimento da Bíblia, da palavra. Entende? Então Jesus está dando os sinais da volta dele. A batalha da mente, a apostasia escatológica e o princípio das dores, amor, que é a via que a gente está andando. A via que a gente está trafegando é a qual? O princípio das dores. Ele utiliza-se de um exemplo da mulher grávida. Ele fala, olha só, a mulher está grávida. E a barriguinha dela está crescendo, está ficando bicuda, está ficando legal. E aí, quando está próximo de nascer, começa a ter o quê? As contrações. Então, essas guerras que a gente ouve, guerra da Ucrânia e da Rússia, guerra entre Israel, Irã, Estados Unidos, e o Irã atacando tudo e todos, se rebelando, se manifestando, como se fosse a cabeça da serpente, está aí. E isso são as contrações, amor. Só que às vezes vem a contração, mas o neném não nasce. O médico fala, volta, ainda não é hora não. Parecia que ia vir, mas não veio não. Pode voltar. A mulher volta, passa um dia, 2, 3, 4. Daqui a pouco, outra contração. Mais forte. Opa! Uma bomba, um míssil. Uma contração. E aí Jesus vai dizendo, olha só. Porque é mistério que tudo isso aconteça, ou seja, é necessário. Aí Jesus diz assim, ó, mas ainda o quê? Meu Deus do céu, gente. Ainda não é o fim. Aí ele vai dizer assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, está acontecendo? Tá, vai acontecer mais. E reino contra reino, está acontecendo? Tá, vai acontecer mais. E haverá fome, está acontecendo? Tá, só que vai acontecer mais, a contração. E peste, está acontecendo? Tá, só que vai acontecer mais, são princípios de dores. Terremotos, está acontecendo? Tá, só que vai haver mais, toda hora, em um curto período de tempo. Uma semana, depois 2 semanas, outro, daqui mais uma semana, outro e outro, é assim que vai acontecer. E em vários lugares. Aí Jesus vai e diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Significa que não é o fim. Por quê? Porque faltam outros elementos. Quais? Quais são os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo? E esse talvez seja um que a gente deve ficar atento, mas não como caçador, mano. Como eu disse aqui, preguei, não seja um caçador de demônio. Ah, então existe demônio em forma de gente, vou descobrir, pastor. Você é investigador. Não é isso que eu estou falando, mano. Então, esse sinal, então eu tenho que ficar procurando saber quem é. Não, você vai saber. Qual o sinal, pastor? A manifestação do anticristo. Esse sinal que a gente deve ficar. Mas só que nos é ensinado que a igreja não vai estar aqui. Está entendendo? Aí dá confusão. Aí dá cabeça. Aí a cabeça buga. Mas se a Bíblia diz, como que eu vou falar que não? Entendeu, Marcelo? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Pode falar, Marcos. Às vezes aí pode ser até a dúvida de muitos, igual você falou no começo, porque é ensinado que não vai passar. Certo? Por isso, pela grande tribulação, tudo foi citado. E as pessoas estão vendo, começando as coisas a acontecer. A mãe deve estar deixando as pessoas desesperadas, voltar essa mulher. Desesperados. Por que, amados? Toda guerra, ela deixa um efeito devastador, terrível. E, segundo as Escrituras, isso vai ocorrer. Só que haverá uma personalidade política que ela vai trazer o equilíbrio, a paz. A paz. E quando essa personalidade estabelecer essa paz, que não será regional, será global, essa personalidade ela vai ser exaltada, glorificada. Então, quando esse elemento político aparecer no cenário mundial, uma personalidade muito bem articulada, muito boa de oratória, muito boa de relações, muito boa de
criar conexões e estabelecer a paz global, a nossa orelha deve ficar como? Opa, peraí, para qual caminho que ele está conduzindo esses acordos? Para qual caminho que ele está conduzindo essa paz aí para acabar com essa guerra, esses homens com o dedo no míssil e bomba nuclear? Peraí, quem é esse cara? De onde que ele veio? Qual a região? De onde ele nasceu? Qual ascendência ele é? Qual é a nacionalidade desse cara? Opa, quem é ele? É onde que a igreja deve ficar? Opa. E aí ele vai caminhar. E esse acordo acontecerá. Ele acontecerá. E aí é onde que Paulo fala que ninguém de maneira nenhuma nos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, ou seja, ele não será oculto à igreja, a igreja vai ter o discernimento, a compreensão, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor do quê? Opa! Quando que ele vai destruir? Quando ele vir. Jesus Cristo vai destruir o anticristo quando ele vir. E Paulo dá mais detalhes dessa personalidade. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, o fim não ocorrerá sem que antes ocorra primeiro a manifestação do anticristo. Anticristo. Então esse deve ser um sinal em que a gente deve ficar atento. Quando isso acontecer, amado, e o acordo ocorrer, que será a primeira semana, a primeira parte da última semana de Daniel, a igreja percebendo isso, ela vai começar a pregar muito mais sobre isso, sim ou não? A igreja bíblica, ela vai começar a pregar, vai começar a falar. Opa, o que ele vai falar? Eles estão sendo contra mim que trouxe a paz. Eles estão certos? Ou eles estão errados e eu estou certo? Ele vai se levantar contra quem? A igreja. Então, outra coisa, o anticristo, ele não é antissemita, ele não é antijudeu, ele é anti o quê? Cristão. Ele é anticristão, ele não é antijudeu, ele não é antissemita, ele vai perseguir os judeus. Vai perseguir. Mas ele vai perseguir os judeus que se converterem a Cristo. Ele já persegue os judeus aí porque são judeus. Mas o anticristo não é antissemita, ele é anticristo. E aí o que ele vai estabelecer? Uma perseguição global e institucional. E ele terá o seu núcleo central de atuação. Mas ele vai estabelecer o quê? Uma perseguição à igreja. Quando isso acontecer, amado, de maneira legal, aí você pode falar, agora está na hora. Agora o pau está atorando. Agora é de verdade o negócio. Agora Deus vai querer saber quem é de verdade e quem é de mentira. Aí não tem para onde correr, mano. Quando isso de fato começar a acontecer, aí sim, Jesus já está com a mão na maçaneta. Quando a perseguição global, generalizada, legal, institucionalizada, que Jesus disse em João 16, chegará um tempo em que aquele que vos matar cuidará de estar prestando serviço a Deus, porque ele vai falar, vocês estão fazendo isso em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de não sei de quê, em nome de não sei de quê. E vão achar que estão fazendo, não fazem até hoje. Aí sim, pode ter certeza, perto está o Senhor. Esse é um sinal claro e evidente. É isso que está escrito também, né? No Apocalipse 12, né? Opa, está aí, está aberto? Tá. Leia para a gente, amado. Apocalipse 12, a partir do versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz.
E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, aí que entra. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1960 dias. É nessa hora que inicia a mulher é a igreja, né? Exatamente. É nessa hora que inicia a perseguição, como você estava falando. Sim. Exatamente. Vira sua folha aí e leia, por gentileza, Apocalipse 13, versículo 7. E o versículo 10 também. 7. É. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. 10. 9. Pode ser o 9? Pode ir, leia o 9 e o 10 então. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém. Interessante, né? Ele está falando de anticristo, está falando de perseguição, né? Está falando de cativeiro, está falando de morte. Se a igreja não vai estar aqui, para que precisa de paciência? Para que precisa de fé? Aí sabe o que fala? Não, é por judeu. Aí eles separam. Aí separa. Não, mas é por judeus. Deus só tem um povo, amado. Segundo a Bíblia, Deus só tem um único povo. Só um único povo. Leia depois Efésios capítulo 2. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 24, versículo 9 e 10. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É nesse tempo aí, é nesse período da perseguição à igreja, antes do arrebatamento. Vai ocorrer. É um sinal brutal, claro, evidente. Para quê? Para Deus separar quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha e quem é bode, quem é santo, quem é profano. É para isso. E aí, amados, eu entro na minha conclusão. Qual deve ser a postura então da igreja no tempo do fim? Não perdeu o foco. Boa. Boa. Vamos para o texto base? Lá tem algumas respostas sobre isso, que eu li de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 11. Deixa eu só voltar aqui, Marcelo, no Apocalipse que você leu. 17. Apocalipse 13. 12, não. No 13 também, especificamente. Disse ali que foi-lhe permitido a ele, não é isso? Fazer guerra aos santos. Permitido por quem? Não é isso? Eu tenho a chave da minha casa. Você só entra na minha casa se eu lhe permitir, se eu lhe der a minha chave, não é isso? Se eu não lhe der, não tem como você entrar, vai ser invasão. Mas foi um acesso. Deus permitiu, ou seja, fala da soberania e o governo do Senhor no curso da história. O anticristo, ele só agirá até onde Deus permitir. Esse detalhe eu também não poderia deixar passar batido. Então, qual a postura da igreja no tempo do fim? 2 Pedro 3, versículo 11 a 14 diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que coisa? O mundo, a terra, os homens. A terra será assolada, afligida, destruída. Ele diz: que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando paciência e apressando-vos, fala de um comportamento, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados como imaculados e irrepreensíveis e em paz. Essa deve ser a postura da igreja. Imaculado, ou seja, inviolável, santo, puro, irrepreensível, não ser digno de nenhum tipo de acusação, viver em santo trato, piedade. Piedade é eusébia no grego, fala de temor, reverência. É assim que o cristão deve viver no tempo do fim. Santidade, piedade, perseverança, fé, e viver uma vida de evangelismo, de um exímio evangelista. O Senhor nos chamou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que a igreja deve se preocupar. Não é se é Eli Comenei, é ele. Não, agora é o filho dele. Não. A igreja não tem que se preocupar com o anticristo. A igreja tem que se preocupar com Cristo. Muda o foco. Não fique preocupado com o anticristo. Fique preocupado com Cristo. Olhando para Cristo. E vivendo dessa maneira. Vivendo com perseverança. Vivendo uma fé que contagia. Que fala do amor de Deus para outras pessoas. Olha só isso aqui, irmão. Olha só. Atos 13. Se for rapidinho de endereço, vai lá. Atos 13, versículo 44 em diante. Diz assim, ó. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgueis digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então nós fomos chamados para pregar nos 4 cantos dessa terra, para crer, para ter uma vida de perseverança, de santidade, de amor, de temor, de fé, como Paulo disse, no leito de morte, com a sua cabeça na alça da espada, ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu fiz o quê? Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser amada, esperada, estimada, aguardada e apressada por aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. João 3:36, a palavra do Eterno diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, para que nós fomos chamados? Para crer no Filho e ter a vida eterna. É dessa maneira que a gente deve viver, olhando e crendo, caminhando e crendo, olhando para as profecias e crendo, olhando os textos sagrados e caminhando, obedecendo, vivendo, para que quando ele vier, ele encontre nós da maneira que lhe convém. Lucas diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Lhes pergunto, obrigado. Lhes pergunto, a terra precisa de fé? Precisa? A terra? A terra, o globo? Precisa? De quem que ele está falando? Um homem foi formado no pó da? Então ele está falando, quando eu voltar, eu vou achar fé em você? Ou será que você apostatou? Quando eu voltar, você vai estar firme? Quando eu voltar, você vai estar crendo? Quando eu voltar, você vai estar firme, solidificado? É isso que ele está dizendo.
Detalhe, eu sempre falo, o contexto do texto explica o texto. Ele começa a falar de oração e do juiz iníquo. E ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que me ajuda a ter fé? Ouvir a palavra e ter uma vida de oração. É isso que eu preciso. Então Deus nos chamou para andarmos em santidade, em amor a Ele, obediência, fé, perseverança e fervor do Espírito Santo. Ele nos chamou para ser uma igreja missionária, a pregar o Evangelho a toda criatura. Devemos voltar aos cultos nas praças. Devemos voltar a fazer culto nos lares. Como Paulo estava aqui na cidade, ele falou: Deus me chamou para pregar para vocês, mas vocês rejeitaram. Mas tem gente aqui que aceitou, de bom grado aceitou. Eles receberam a palavra de Deus. Mas Paulo estava lá, Silas estava lá. Eles não sabiam quem estava reservado para a vida eterna. Mas Deus sabe, amado. A gente não sabe. Qual é o nosso papel? Pregar. Pregar. Você planta. Você sai preparando o seu quintal. Prepara a terra, né, irmão? Direitinho. Você vai capinar, vai arar, vai preparar, vai colocar um adubo, tudo direitinho. Você pega as sementes, tudo direitinho. Você sai jogando. Você sabe qual semente que vai germinar? Você não sabe. Mas você tem a fé que aquela semente vai o quê? Germinar, produzir. Umas produz, outras não. O que eu quero dizer? Uns creem, outros não. Qual é o meu papel? Lançar semente. Lançar semente. E Deus nos chamou para isso. Vai ser uma igreja missionária, uma igreja perseverante. Ele nos chamou para aguardarmos a revelação de Jesus Cristo, e não para ficarmos tentando adivinhar quem é o anticristo, quem é ele, é esse, é aquele. Não, não. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ter fé e perseverança e pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E eu quero ler esse último texto aqui com vocês. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 18. Abra junto comigo aí, por gentileza. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E lá no versículo 13 de 2 Pedro 3 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha esperança, mano. É aguardar a minha nova morada, o meu novo lar, com o meu Pai, com o nosso Pai e com meus irmãos. Fala, você. Eu estava prestando atenção nesse texto aqui, e às vezes as pessoas falam que de repente o arrebatamento pode acontecer, mas primeiro os mortos têm que ressuscitar, né? Está escrito aqui, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e subiremos com eles. Com eles, com aqueles que ressuscitaram. Então, olha a ordem dos eventos para ocorrer. Arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, mas se acontecer arrebatamento, os mortos em Cristo têm que ressuscitar. Aí depois nós ter o corpo transformado e depois arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. Os que foram ressuscitados e os que tiveram o corpo transformado se encontrar no Senhor, está com o Senhor. Após isso, milênio, tem o milênio. Após o milênio, entra no que eu quero tratar: a guerra de Gog e Magog, que é só no final.
Aí tem gente já pensando que esse evento já pode ser o Gog e Magog, não pode, porque senão já tinha que ter acontecido no milênio. Então, percebe, irmão? Como é que a gente tem que ter esses elementos dentro de nós? Fala, meu irmão. Gostaria de fazer um comentário sobre porque nós somos um pouquinho mais antigos. E eu acredito que alguns de vocês não eram nascidos ainda. No ano de 89, mais ou menos, nós já estávamos na igreja batizada e já houve algum tipo de movimento dessa espécie. E quando a gente ia estudar a palavra, é claro que os irmãos eram menos esclarecidos e hoje a gente tem a condição, até pela internet, de séries de livros, de coisas, de ter esclarecimento para a Bíblia, né? A palavra de Deus, está estudando a Bíblia. Aí houve época que os irmãos começaram a dizer, quando surgiu a televisão, que Jesus já ia voltar, que era do diabo, e muitos se perturbaram da Bíblia. Por causa da TV. Por causa da TV. Olha isso. Eles diziam, não é para ter TV, não é para ligar TV para ver. Eu já estava na terra, mas não tinha nem TV. Tinha nem TV em casa. Era uma coisa que nós, na época, novos convertidos, né, aí a gente alguns traziam muita preocupação. A certeza que a gente deve ter que nos dias de hoje a gente já tem total da certeza de Cristo, da palavra de Deus, de tudo que a gente quer mesmo na vida. Sim. Né? Quando a gente fala de foco, é aquilo e acabou. Mas trouxe muita perturbação dentro de Deus. Trouxe, né? Trouxe, porque muitas pessoas que ainda não têm tá novo convertido ainda no primeiro amor, aí ele começa a se decepcionar porque ele vê coisas e outras e começa a ter acontecimentos terríveis, porque eles colocam muito mais a ação do diabo do que Deus. Do que Deus. Eles A União falou, foco, foca mais no anticristo do que em Cristo. eles perdem o foco, eles perderam, tiveram grupos dentro da igreja que começaram a formar outras igrejas. Aí iam fazer cultos na casa de irmãos, que tem que ter muito cuidado com isso, que lá, Deus falou mais do que falou dentro da igreja, então vamos montar uma igreja aqui. Aí começaram a formar igrejas fora, se desviaram, eu creio. Começou a surgir pastores por conta dele lá. Uns que diziam assim, eu questiono de Deus. Morreu rapidinho. Sério, morreu. Teve um que foi para o hospital, ficou um tempão, que o médico dizia que ele estava com demônio, que ele estava brigando, mas na verdade ele estava endemoniado de tanta criação que ele fazia que ele se achava tão poderoso. Enquanto os irmãos não foram lá orar por ele, para ele sair daquela situação, porque não se encontrava a solução para ele, né, Zé? Aí, o que acontece? A mãe dele foi criado no Evangelho desde a barriga da mãe. Começou lá na igreja. Então a gente começou a focar em ter conhecimento da palavra. O que a gente sempre fez foi isso, de buscar na palavra. Porque foi muita perturbação, muito. Assim, situações assim perturba demais. Cobrar coisas das pessoas, cobrava, se não tivesse o cabelão cá embaixo, com o corte mais aqui, mais na frente, se não tivesse com a saia lá embaixo, com a roupa carregada, era uma coisa do louco. A perturbação da mulher era muito. Fala. Nesse texto que a gente leu, de 2 Coríntios 4, o subtítulo do texto está escrito assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Jesus Cristo é o único assunto. Quando a gente analisa a palavra do ministério de Paulo, ele só sai do foco de Cristo quando é para repreender a igreja. Repreender que está indo por exemplo, em Coríntios, na ceia está fazendo errado, repreender que estão se focando na volta do Senhor antes do tempo certo. Fora isso, é só falando sobre Jesus. E seria o foco nosso agora de não se perturbar. O que dá para acontecer e anunciar a palavra. Né? Exatamente. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15, 19, se eu não me engano, ele diz: os que. Isso. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, só nesse plano terreno, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então,
Esse deve ser o foco da igreja, amado. Cristo. Só Cristo. Esse era o assunto do ministério de Paulo. Então, o meu desejo ao trazer esse assunto para a igreja e para os irmãos que vão assistir no canal é para que os irmãos acalmem o coração, parem de ouvir homens, parem de ficar focado muito em assuntos desse tipo na internet, mas abram a sua própria Bíblia em casa, leia, ore, examine, veja se a sua vida está de acordo com a palavra. É isso que a gente deve se preocupar, porque quando o Senhor voltar, Ele quer achar fé em nós. Amém, irmãos? Podemos terminar? Vamos ficar de pé então comigo, por favor?